Sabe aquela pergunta que às vezes bate fundo? Por que eu, com tanta gente no mundo, o que Deus viu em mim para me chamar? A gente fica tentando achar uma razão, né? Mas a resposta é muito mais incrível do que a gente pensa. Não tem a ver com o que a gente fez, mas sim com uma escolha de amor que veio muito antes. Bora desvendar isso juntos. Essa pergunta, por que eu, acho que todo mundo já se fez um dia. Não importa se é para uma missão gigante ou para uma coisinha do dia a dia, sempre vem aquela sensação de será que sou eu mesmo? E a resposta que a gente encontra na palavra de Deus, olha, ela não é nada complicada, mas nossa, ela tem o poder de virar o jogo todo. Então, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que a gente precisa virar a chave na nossa cabeça é o seguinte: o chamado de Deus não começa com a gente. Não é porque a gente se esforçou ou porque somos bons o suficiente. Não, não. A origem de tudo, o ponto de partida, está nele. Para a gente entender isso na prática, vamos viajar para uma cena lá no Evangelho de Marcos. Imagina só, Jesus sobe um monte, que já é um lugar super simbólico, né, de encontro com o sagrado, e é ali, naquele lugar, que ele toma uma decisão que vai ecoar para sempre. E aqui está o pulo do gato. O texto é claríssimo. Não diz que ele chamou os mais preparados, os mais inteligentes ou os sem pecado. Diz simplesmente que ele chamou aqueles que ele quis. A escolha foi baseada unicamente na vontade dele. Pensa só na liberdade e no poder que tem isso. Isso vira a nossa lógica de cabeça para baixo, né? A jornada não começou com os apóstolos levantando a mão e falando eu, me escolhe. De jeito nenhum. Começou com Jesus olhando e dizendo, eu quero você. A iniciativa foi 100% dele. E essa ideia da iniciativa ser divina, isso muda tudo. Muda a forma como a gente enxerga a nossa fé, nosso propósito, redefine a nossa caminhada inteira. Olha só esse contraste. De um lado, o que a gente costuma pensar, que a nossa jornada começa quando a gente decide seguir. Mas a realidade é outra. A escolha dele veio muito, mas muito antes de qualquer passo que a gente pudesse dar na direção dele. E se ainda restava alguma dúvida, o próprio Jesus chega e, como a gente diz, põe os pingos nos is. Lá em João, ele olha para os discípulos e fala na lata: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Pronto. Mais claro que isso, impossível. Fim de papo. O Frei Gilson traz isso para a vida real de um jeito muito legal, contando a própria história. Ele diz que só aos 14 anos foi que começou a corresponder a esse chamado, e até se compara a Santo Agostinho, que também lamentou ter demorado para sacar esse amor. Aquela frase famosa de Agostinho, tarde te amei, é exatamente isso. O amor de Deus já estava lá o tempo todo, só esperando um oi da nossa parte. Certo, mas se a escolha é toda de Deus, aí vem aquele mas, né? Aquela dúvida que sempre aparece na nossa cabeça. E é justamente aqui que a mensagem fica ainda mais poderosa e bonita. E a primeira barreira que a gente levanta é essa. Como assim ele me escolheu se eu estava lá no meio dos meus pecados, dos meus erros? É quase automático pensar assim. Como ele olhou para toda essa minha bagunça e ainda me chamou? E a coisa vai mais fundo ainda. Não são só os erros que a gente comete, mas aquele sentimento de pequenez, sabe? De se sentir quebrado, de olhar para dentro e ver uma miséria danada. Como é que alguém assim pode ser alvo de uma escolha divina? E agora vem a grande virada. A resposta que muda tudo. A gente não é chamado apesar das nossas falhas. É exatamente nelas que o amor de Deus se mostra de um jeito radical. A nossa fraqueza não é um obstáculo. Na verdade, ela é a tela em branco perfeita onde a graça dele pode pintar sua maior obra-prima. E o nome disso é misericórdia. Não é um prêmio por bom comportamento de jeito nenhum. É um amor que se inclina na direção da nossa confusão, que nos alcança não porque a gente merece, mas simplesmente porque ele é bom. O chamado, na sua essência, é um ato puro de misericórdia. E a profundidade disso é de tirar o fôlego. A carta aos Efésios diz que essa escolha foi feita antes da criação do mundo. Para um pouco para pensar nisso. Antes de qualquer coisa existir, antes da gente ter a chance de acertar ou errar, a decisão já estava tomada. É um amor que está totalmente fora da nossa lógica de tempo. Ok, então a gente já entendeu. A escolha é dele. É um ato de pura graça. Mas a história não acaba aí não. Agora a bola vem para o nosso campo. O que a gente faz com um chamado desses? Pensa nisso como uma dança de duas partes, que não podem se separar. Primeiro vem o chamado de Deus, que é um presente soberano, incondicional. E depois, aí vem a nossa parte, a resposta. A forma como a gente corresponde a esse presente.
E essa frase resume tudo perfeitamente. A gente não dá o primeiro passo, a gente não começa o jogo. Mas, a partir do momento em que o convite é feito, a responsabilidade de responder, de entrar na dança, essa é inteiramente nossa. E no fim das contas, toda essa conversa aterrissa numa pergunta muito pessoal, muito íntima. Sabendo que o chamado é um presente, que é um ato de amor puro que não depende de mérito, a grande questão que fica no ar para cada um de nós é: como a gente vai corresponder?